Imagine falar com tanto poder e autoridade que todo mundo para te escutar. Se você percebe que pode melhorar a firmeza na sua fala, fique comigo até o fim desse vídeo, porque hoje eu tenho 5 técnicas infalíveis para você já colocar em prática assim que assistir. Vamos juntos? Olá, seja muito bem-vindo ao canal Posicione-se, o maior canal de posicionamento de autoridade. Convido você a se inscrever aqui no canal para receber as notificações do YouTube com os novos vídeos, e são 2 vídeos por semana, fora as outras redes também que tem conteúdos todos os dias. Convido você a fazer parte dessa comunidade de profissionais acima da média. E já deixa aqui nos comentários que sugestões de vídeos, conteúdos, o que você gostaria de ver aqui no canal Posicione-se, que eu vou gravar. Mas por que é importante falar com firmeza, com autoridade? Primeiro, o que não é falar com firmeza? Vai pensando aí em pessoas ou mesmo em você se comunicando, quais são os detalhes que mostram que o seu posicionamento não é firme. Primeiro pode ser a voz, porque se você fala com uma voz bem baixinha desse jeito, insegura ou doce demais, pode ser que você não consiga capturar a atenção das pessoas, porque dá uma impressão de que tá com medo, tá mais inseguro. São várias percepções negativas e muitas vezes pode até ser que você não esteja inseguro, mas se a forma de falar for insegura, qual a impressão que você vai causar? Exatamente aquilo que você não quer. Além da voz, a expressão corporal, imagina eu falar toda curvada, ou a falta de conteúdo, ou aquele conteúdo raso, que você percebe que a pessoa fala, mas que não tem consistência, realmente não tem propriedade para discorrer sobre um assunto. São vários os sinais que nós vamos observando nas pessoas, em nós mesmos, que vão trazendo essa impressão de falta de firmeza, de falta de posicionamento, de falta de autoridade. E qual que é a importância disso tudo? Quanto mais nós conseguimos nos posicionar, seja na carreira, seja dentro do escritório, seja falando com o cliente, seja em casa, seja no happy hour, em qualquer situação, mais oportunidades nós temos de conhecer pessoas, de convencer, de persuadir, de aumentar a nossa rede de clientes, de ser bem-sucedido em negociações, de fazer apresentações impactantes. Eu poderia ficar aqui horas e horas falando de tantas vantagens que nós temos em investir em técnicas para realmente se expressar com firmeza. Vamos juntos aprender agora 5 técnicas infalíveis. E já recomendo que você pegue papel, caneta, porque às vezes a gente assiste o vídeo e até lembra por alguns minutos, algumas horas, só que depois a gente esquece. Então, para você realmente colocar em prática e observar esse resultado positivo na sua comunicação, no seu posicionamento, é importante anotar. E a primeira técnica refere-se à postura e à linguagem corporal. Como eu havia comentado no começo do nosso bate-papo hoje, quando nós vemos uma pessoa com essa postura encurvada, largada na cadeira ou com os ombros arqueados para frente, a impressão que dá é que realmente a pessoa não tem propriedade, traz um certo ar de insegurança, falta poder. Agora pensa numa pessoa poderosíssima, num líder, uma líder que você admira. Como é essa postura? A pessoa já chega chegando, já demonstra na hora de sentar, na hora de caminhar, na hora de se posicionar numa mesa, na frente de uma plateia, na hora de gravar um conteúdo para as redes sociais, numa videoconferência, ela transpira, ela transborda autoridade, transborda poder. E como? Mantendo a coluna ereta. Qual que é a sua postura agora? Já vamos fazer um teste. Não estou te vendo, mas você vai contar para mim. Dá para melhorar essa postura? Então, sente, quando você estiver sentado, claro, sente-se na pontinha da cadeira, porque na ponta da cadeira, geralmente, nós mantemos a postura ereta. E se eu fico lá atrás na cadeira, naturalmente eu começo a escorregar, a minha postura não vai ficar tão boa. Um outro detalhe importante da linguagem corporal é apoiar os braços, é ocupar espaço, seja numa mesa, seja num braço de cadeira, para justamente trazer esse domínio que eu tenho no verbal
com o meu corporal. Outro detalhe importante da linguagem corporal é usar gestos durante a fala. Eu não posso ficar aqui travada, porque até a minha voz vai ficar travada, e também não posso exagerar na movimentação enquanto eu falo, que eu até saio aqui do nosso enquadramento, porque este é o meu palco agora, e eu tenho que usar o meu palco com segurança. Outro recurso importante da linguagem corporal, direcionamento do olhar. Preciso olhar para as pessoas. Não dá para ficar olhando para o além enquanto eu converso com você, olhando no relógio, pegando o celular. Eu tenho que olhar para quem está falando ou para quem está escutando o meu discurso. O que você pode melhorar na sua linguagem corporal para falar com firmeza? Já coloca aí um plano de ação. Segunda técnica é o controle da voz. Você sabia que é importante nós prepararmos a nossa voz antes de uma situação profissional de exposição? Como assim? Uma situação de exposição, Fernanda? Você tem uma reunião, você vai fazer uma call, vai ligar para um cliente, tem uma videoconferência, tem um bate-papo importante, tem um café com alguém, vai participar de um evento. Esses são momentos estratégicos que, quando nós preparamos a nossa voz, nós transmitimos muito mais assertividade, muito mais firmeza no tom de voz. E eu vou deixar um vídeo aqui para você, um link de um vídeo com exercícios de aquecimento vocal, que são essenciais para todo profissional que quer ter destaque. Além de fazer os exercícios de aquecimento, é muito importante observar a inflexão da voz. E o que é a inflexão? É a maneira como nós finalizamos uma frase. Imagina se eu digo para você o seguinte: eu sou Fernanda de Moraes, eu sou fonoaudióloga, sou mentora de posicionamento e eu gosto muito de fazer atividades físicas. Parece que eu sempre falo com reticências, sempre com a voz aguda ao final, e isso diminui a assertividade, diminui a firmeza na hora de falar. E quando eu uso inflexões descendentes, eu trago mais poder, mais autoridade. Eu sou Fernanda de Moraes, sou fonoaudióloga, mentora de posicionamento e comunicação, ó, a voz para baixo. É claro que não preciso todas as frases ter a inflexão descendente. Algumas pedem uma inflexão ascendente quando você faz uma pergunta, traz uma reflexão, só que em outros momentos em que eu preciso me posicionar, eu deixo a voz também para baixo, eu mostro um ponto final com a minha voz. Como está o seu posicionamento relacionado à sua voz? Será que dá para melhorar? E até uma atividade que você pode fazer é gravar a própria voz. Então imagina que você está numa call, que você está numa reunião, deixa o seu celular gravando. Como que você se apresentaria? Como você apresentaria o seu negócio, a sua solução, a sua empresa, para observar esses detalhes das inflexões aos finais de frases. Terceira técnica é o uso de pausas estratégicas. Eu não posso ficar preenchendo por sons desse jeito, porque vai dar uma impressão que eu realmente estou pensando no assunto, não tenho tanta certeza do que eu vou falar, e muitas vezes nós até sabemos o que vamos falar, já treinamos, já planejamos, já criamos ali um roteiro, só que na hora de falar é um hábito incluir esses, o que acaba poluindo a comunicação, tirando a clareza e reduzindo a autoridade. Tem estudo que mostra que usar pausas preenchidas, que unir uma ideia com a outra sem fazer pausas, traz um ar de falta de segurança. Ou seja, o contrário agora, se eu quero ter poder, quero ter autoridade, quero ter firmeza na hora de falar, eu preciso incluir pausas entre as ideias. Que tipo de pausa? Pausa silenciosa e com durações diferentes. Algumas pausas mais curtas entre uma ideia e outra, outras pausas mais longas, quando eu faço uma pergunta, quando eu trago uma reflexão, trago uma frase motivacional, depende muito do contexto e é só você adaptar o que você pode melhorar relacionado aqui às pausas que falamos. Já escreve ali no seu plano de ação. Quarta técnica é a clareza e a objetividade, que também trazem poder na comunicação, mostram firmeza.
Quem fala demais pode se confundir, pode falar coisas desnecessárias, pode falar o que não deve, pode errar, isso é até bíblico. Quem fala demais pode errar mais também. Então observe, sua fala é objetiva? Você sai de um ponto A para um ponto B? Você usa um tempo muito longo para trazer essa história, fazer essa apresentação, ou você consegue falar em poucos minutos? Claro que vai depender da situação, depender do contexto em que você está. Fazendo uma média dessas situações, você é objetivo ou você se confunde, de repente pensa, o que eu estava falando mesmo? Ah, tá, lembrei agora. E começa a se perder porque vai trazendo um assunto, que lembra outro assunto, que lembra outro assunto, e quando você vê, já se perdeu completamente. Faça essa autoanálise também. Como está a clareza da sua fala? Como está a objetividade da sua comunicação. E quinta e última técnica é a preparação e o treinamento. Não dá para eu melhorar, não dá para eu atingir um alto nível, nível de excelência no meu posicionamento, na minha comunicação, se eu não praticar. Então eu preciso praticar isso, mas como, Fernanda? Em casa. Você vai começar falando com mais firmeza em casa, falando com seus filhos, dando orientações claras, assertivas, olhando no olho, fazendo gestos. Não é para ser grosseira, não é essa a intenção. É falar com objetividade aquilo que precisa ser dito e, claro, que escolhendo muito bem as palavras. E observar isso no seu dia a dia profissional, tomando bastante cuidado, porque antes de comprar o seu produto, antes de comprar a sua solução, antes de comprar a sua ideia, as pessoas compram você. E como você está se vendendo, como você está se apresentando para o mundo. Eu tenho certeza que dá para melhorar, eu também posso melhorar dia a dia. Vamos juntos nessa jornada e lembre-se, posicione-se.